O Concurso Nacional de Professores colocou apenas 213 novos docentes. Ao todo foram colocados 19.172 professores, dos quais 5.454 em zonas do país com mais dificuldade e de atração e de retenção de docentes. A missão Escola Pública rebate números do Ministério da Educação e alerta para o agravamento da falta de professores e de novos profissionais que estão muito longe de compensar as saídas. É um tema que vamos analisar aqui em estúdio com a ajuda de Cristina Mota, porta-voz do Movimento Escola Cívica. Muito bom dia. Tendo em conta que movimento de escola pública, agora assim é que é, exatamente. Tendo em conta este anúncio do Ministério da Educação, de que havia 213 novos professores, o vosso movimento rebate estes números. Porquê? Ora, nós rebatemos os números, para já, bom dia, agradeço mais uma vez o convite e a possibilidade de estarmos aqui no final de mais um ano letivo. Portanto, o Ministério da Educação efetivamente fez uma avaliação das listas de colocação neste concurso, que diz respeito ao concurso interno e externo, portanto é o concurso onde poderão efetivamente vincular ao Ministério da Educação novos professores, e o que a Missão Escola Pública fez, em parceria com o colega David Martins, foi uma análise mais profunda sobre estes números. O que veio a público efetivamente foram os 19 mil colocados, sendo que 14 mil dizem respeito ao tal concurso interno, e este concurso apenas movimenta professores de escola, ou seja, os professores apenas mudam de uma escola para outra ou mudam de zona de residência, por exemplo, e mudam para uma outra zona geográfica. De modo algum consistem no reforço de novos professores. No concurso externo, onde foram colocados cerca de 5 mil professores, são professores que eram contratados, já estavam no sistema educativo e vincularam ao Ministério da Educação. Feitas as contas, procuramos os professores com 0 dias de tempo de serviço. Esses, sim, são o reforço à escola pública, são o reforço, efetivamente, dos professores, e demos conta que são apenas 213 professores que estão nestas condições, muito longe das aposentações que tivemos desde o início do ano letivo. São cerca de 3.018 aposentações, repare que são apenas, que dizem respeito apenas à Caixa Geral de Aposentações, faltam ainda as da Segurança Social. Portanto, de modo algum, estes 213 fazem face aos professores que se estão a aposentar. O que faz com que nós, no dia de hoje, dia seguinte ao final do ano letivo para a esmagadora maioria dos alunos, portanto, permanecem ainda em aulas o pré-escolar e o primeiro ciclo até ao final do mês, nos deparemos com os mesmos problemas que no início do ano letivo, ou então ainda mais agravados. Que problemas são esses? Duas vertentes: a falta de professores, desde logo, e o declínio das aprendizagens dos alunos. E o que nós verificámos ao longo deste ano letivo é que não se foram tomadas medidas em nenhum dos sentidos para mitigar estas situações. No que diz respeito à falta de professores, e os números mostram que as medidas que estão neste momento implementadas não estão a surtir efeito, ainda surgem preocupações, alarmes. Começaram tardiamente as negociações no que diz respeito à revisão do Estatuto da Carreira Docente, onde efetivamente poderíamos alterar e trazer aqui uma atratividade à carreira, e em vez de vermos, por exemplo, os salários melhorados ou as condições de trabalho melhoradas, não. Encontramos ainda maiores preocupações no sentido em que a carreira docente, ao que parece, ainda vai ficar menos atrativa, perdendo algumas das poucas vantagens que nós tínhamos. No que diz respeito à aprendizagem dos alunos, também não verificamos medidas efetivas. Pelo contrário, tivemos em consulta pública as aprendizagens essenciais e verificamos que, a manter-se o que está previsto, estas aprendizagens ainda se vão tornar mais essenciais, mais básicas, vão trazer ainda mais burocracia. Portanto, os resultados que nós temos tido nos últimos anos e que mostram que existe um declínio das aprendizagens não vai ser revertido nem com estas aprendizagens essenciais, nem com as outras medidas que, entretanto, tiveram lugar, como, por exemplo, o facilitismo que nós estamos a trazer aos exames nacionais, passando de 4 exames obrigatórios no ensino secundário para apenas 3, trazendo a alteração também da percentagem que contam, e nós
Entendemos que no final deste ano letivo o que nós verificamos é que os problemas não estão resolvidos, estão agravados e para agravar a situação, Anabela, ainda temos o discurso do Ministério da Educação que vem de alguma forma tentar dar a entender que os problemas estão resolvidos e nós entendemos que é aqui um problema que ainda acresce. E o que é que, tendo em conta esta descrição que nos faz de que há falta de professores nas escolas, também, tal como aconteceu no início do ano letivo, o que atrasou também aqui algumas disciplinas um pouco por todo o país. O que é que consideram que seja, de facto, urgente o Ministério da Educação fazer para a reabertura do novo ano letivo não ser também tão problemática como foi no ano passado, com a falta de professores? Neste momento, nada. Ele não pode fazer nada que faça com que no início do ano letivo nós tenhamos a situação corrigida. O que está a dizer é que no próximo ano letivo haverá novamente problemas com a escassez de professores nas escolas? Garantidamente. Portanto, o que nós precisamos é de medidas efetivas para que esta situação consiga ser revertida nos próximos anos. O que vai acontecer, e que nós acreditamos que vai ter lugar nos próximos tempos, é uma sobrecarga de trabalho dos professores que estão neste momento no sistema e, portanto, com o aumento do número de horas extra, por exemplo, e seria necessário, neste momento, o que o Ministério podia fazer de imediato seria de facto, ter uma revisão do Estatuto da Carreira Docente agora, neste tempo, de modo a nós termos mais inscritos e, olha, aproveitando agora também até o acesso ao ensino superior, que vai começar em breve, termos mais candidatos aos cursos de via ensino. Se tivéssemos, de facto, medidas efetivas que mostrassem a atratividade da carreira, portanto, seria muito importante termos este reverso agora para ainda vir a tempo. Mas perguntou-me, Anabela, o que é que podia fazer de imediato? E porque nós temos consciência que não é em poucos meses que se vai reverter a falta de professores no que diz respeito à atratividade da carreira e temos consciência também que nesta fase é muito importante termos os recursos humanos que não têm a profissionalização em ensino para mitigar esta falta de professores de forma imediata, talvez o acompanhamento efetivo destes novos recursos humanos que chegam às escolas e é aqui também tem sido uma questão que tem vindo a colmatar de algum modo a falta de professores, não de forma significativa, como os números mostram, mas seria importante ter-se um verdadeiro acompanhamento com o reforço do tempo, por exemplo, que os professores mais velhos poderiam dar a estes recursos humanos que chegam às escolas, por exemplo, no início de setembro. Entretanto, estão inscritos para esta primeira fase dos exames nacionais do ensino secundário, que vão começar já nos próximos dias. 166.399 estudantes. Os exames, considera que continuam a ser a melhor ferramenta para avaliar os alunos que querem entrar no ensino superior? Julgo que, e é uma posição de missão escola pública, os exames são bastante importantes. Os exames são a única ferramenta que permite a equidade a todos os alunos. É o único elemento de avaliação que os alunos têm, que é igual, independentemente se estão numa escola pública, se estão numa escola privada, independentemente do professor que tiveram, os exames nacionais são iguais para todos. E o peso dos exames no ensino secundário, consideram que é o adequado, tendo em conta aqui os cálculos de entrada no ensino superior? Entendemos que devíamos voltar a ter o que tínhamos antes da pandemia. Portanto, nós tínhamos 4 exames obrigatórios, com uma ponderação de 30% nas disciplinas a que diziam respeito, e nós entendíamos que seria, portanto, algo que se deveria voltar a ter. O que aconteceu foi que, na altura do ministro João Costa, e com a pandemia, quando se voltou a ter os exames outra vez obrigatórios, passámos de 4 para 3 e a ponderação de 30 para 25. De algum modo, nós entendemos que está aqui o facilitismo a ser imposto e que de algum modo não vem trazer, portanto, à escola pública e ao ensino que nós precisamos, portanto, o que precisa efetivamente a exigência necessária. Portanto, reverter, se voltarmos a ter os 4 e a ponderação de 30%. Mas entendemos que este Ministério não está nessa linha de pensamento e verificamos que temos aqui, portanto, um decréscimo do nível de exigência. Mas, Anabela, no que diz respeito aos exames, e eles que vão começar agora na terça-feira com o exame de português, o que nos está a preocupar gravemente este ano é a forma como vai decorrer a classificação. Pela primeira vez vamos ter os exames do ensino secundário a ser classificados de forma digital. Tivemos o ano passado o exame de filosofia como treino, mas não se pode comparar, portanto é um exame que não é obrigatório a todas as disciplinas, é um exame que tem um número de inscritos muito reduzido. O que é que vai acontecer? Efetivamente, nós não sabemos exatamente o que é que vai acontecer porque o Ministério não nos esclarece sobre os procedimentos. O que nós sabemos e temos a certeza é que
Na terça-feira, o exame de português vai sair das escolas para um centro de digitalização que nós não sabemos onde fica. Não sabemos quem vai digitalizar os exames, por que mãos vão passar estes exames, que até agora saíam das escolas para os agrupamentos de exame e pelas forças de segurança. Que faziam depois a correção. Exatamente. Eram distribuídos pelos classificadores e era feita a classificação, voltavam aos agrupamentos e depois as pautas eram afixadas. Agora não. Portanto, um exame que é feito no formato papel vai ser digitalizado, vai aumentar o papel gasto nessas folhas de resposta. Posso lhe dizer, sou professora de matemática, tínhamos em média por aluno 4 páginas de resposta. Tínhamos alguns casos, claro, com mais páginas, cheguei a corrigir 21, mas são exceções. Portanto, a média rondaria ali, desculpe, não são as 4, as 8 páginas de 2 folhas de exame. 8 páginas para 21 no mínimo. Esse é o número de folhas que consta, por exemplo, no exame de matemática que surgiu como exemplo. Portanto, vamos ter um gasto de papel muito maior, mas mais grave, e já é grave o gasto de papel, temos a falta de segurança que esta digitalização poderá trazer. E pode colocar em causa os resultados não serem, de facto, fidedignos? Isso pode acontecer, eventualmente? Pode acontecer, aliás, posso lhe dizer que tenho turmas de 12º ano que já me perguntaram se eu poderei verificar cada um dos seus exames, porque contam pedir a cópia integral, portanto, do exame que vão responder, e poderá haver essa situação, sim, até porque temos perguntado aos colegas que corrigiram filosofia ao ano passado e existem situações em que nem todas as folhas estavam digitalizadas. Por acaso, o professor apercebeu-se porque no seguimento de uma resposta percebia-se que faltavam ali alguns dados. Portanto, é algo que nos preocupa, portanto, esta falta de clareza. Nós já questionámos o Ministério, inclusive apresentámos, portanto, uma exposição à Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos para que seja esclarecido todo este procedimento, quem está a ter acesso aos exames, quem está a digitalizar e, acima de tudo, Anabela, quem está a ganhar com esta digitalização. Professores e alunos não são de certeza e, portanto, nós entendemos que é preciso esse esclarecimento. Quero aproveitar só mesmo esta parte final para apelar, portanto, para alertar que a Missão Escola Pública tem um outro inquérito, lançámos-o no início do ano, aliás, no final do primeiro período, para recolhermos dados, e uma vez que nós não temos dados e o nosso Ministro da Educação continua na ilusão de poder contabilizar o número de alunos sem professor através dos sumários, nós lançámos um inquérito agora no final do ano letivo a diretores escolares, já foi enviado através da rede escolar, estamos a aguardar dados para depois podermos ter números em concreto. Cristina Mota, obrigada também pelos seus esclarecimentos e alertas sobre o ensino. Obrigada, Anabela. Bom dia.